E se o FBI tivesse o mapa da abundância? E se eu lhe dissesse que as mesmas táticas psicológicas que um agente do FBI usa para extrair a verdade de um criminoso endurecido são, na verdade, um mapa para extrair a abundância de um universo que anseia por lhe entregar tudo? Esqueça o que você sabe sobre interrogar pessoas. Hoje, você aprenderá a interrogar a sua própria alma para que ela confesse o caminho da sua riqueza. Esta não é uma metáfora superficial, é um sistema operacional para a realidade, um método preciso que opera nas sombras da mente, onde a verdadeira prosperidade é forjada. Estamos prestes a adentrar um território onde a psicologia de ponta encontra a sabedoria espiritual mais antiga, revelando que as chaves para destravar a sua fortuna não estão em um banco, mas no domínio de um diálogo interno que você sequer sabia que existia. Um diálogo capaz de comandar o fluxo da energia criadora. Existe uma razão pela qual você foi guiado até aqui, neste exato momento. É porque sua alma está cansada de respostas superficiais e busca uma verdade funcional, um método que ressoe com a profundidade da sua inteligência e da sua fé. O conhecimento que estou prestes a compartilhar é um segredo guardado a 7 chaves, não por ser complexo, mas por ser poderoso demais nas mãos de quem não compreende sua verdadeira finalidade. As agências de inteligência do mundo tomaram esses princípios divinos e os adaptaram para extrair informações. Nós, hoje, iremos resgatar essa sabedoria e retorná-la ao seu propósito original, extrair manifestações da inteligência infinita. Prepare-se, pois a sua percepção sobre causa e efeito, sobre pedido e recebimento, está prestes a ser permanentemente alterada, revelando um poder que sempre esteve à sua disposição. O que você vai aprender aqui transcende a simples lei da atração ou o pensamento positivo vago. Trata-se de uma ciência da elicitação espiritual, uma forma de engenharia reversa da criação. Você não vai mais pedir ao universo e esperar passivamente. Você vai aprender a conduzir um interrogatório divino, a apresentar evidências à sua mente subconsciente de uma forma tão convincente que ela não terá outra opção a não ser confessar a sua abundância, a materializar no seu mundo físico a verdade que você decretou no seu mundo interior. Este é o momento de silenciar o ruído externo, de se tornar o agente principal da sua própria vida e de aprender as 5 técnicas que farão com que a sua realidade finalmente confesse a prosperidade que lhe pertence por direito divino. Você acorda cedo, antes mesmo do sol. O som do despertador é um chamado, não para um novo dia de possibilidades, mas para um novo dia de obrigações. Você se levanta, cumpre o ritual matinal com a precisão de um soldado, prepara o café, enfrenta o trânsito ou se senta na mesma cadeira de sempre para mais um dia de trabalho. Você se esforça, você entrega o seu melhor, sua inteligência, seu tempo precioso. Você faz tudo o que a sociedade, seus pais e seus professores lhe disseram que era o caminho para o sucesso. Você segue as regras do jogo com uma disciplina exemplar, acreditando que a recompensa está logo ali, na próxima curva, no próximo ano, na próxima promoção. E você repete isso, dia após dia, com uma fé silenciosa e resiliente. Mas então, chega o final do mês. Você abre o aplicativo do banco, e ali, nos números frios e impessoais da tela, a realidade se impõe. Depois de todo o esforço, de todas as horas dedicadas, de toda a energia vital consumida, o que resta mal parece justificar o sacrifício. E nesse momento de quietude, uma voz silenciosa ecoa no fundo da sua mente, um sussurro que você tenta ignorar, mas que sempre retorna, mais forte a cada vez. A voz pergunta: é só isso? É essa a grande recompensa por uma vida inteira de trabalho duro e dedicação? Essa sensação de estar sempre no limite, de remar contra uma maré invisível, um sentimento de profunda e amarga desilusão com a promessa que lhe fizeram. Você conhece a sensação de correr em uma esteira, não é? O suor escorre, os músculos queimam, o coração acelera, o esforço é real, palpável, mas quando você para, exausto, percebe que não saiu do lugar. Essa é a metáfora exata da sua jornada financeira e talvez da sua jornada de vida. Seus sonhos de segurança, de liberdade para viajar, de poder proporcionar o melhor para sua família, de ter uma velhice tranquila, eles parecem se mover na mesma velocidade que você, sempre na linha do horizonte, sempre inalcançáveis. E essa estagnação não é apenas frustrante, ela é exaustiva para a alma, pois drena a esperança,
a matéria-prima da qual o futuro é construído. Já sentiu aquele peso no peito, uma ansiedade sutil que não tem nome ao planejar o futuro? Aquela preocupação constante sobre a aposentadoria, sobre a instabilidade da economia, sobre a possibilidade de uma emergência inesperada que poderia desmoronar o pouco que você construiu? Você já se pegou olhando para os outros, aqueles que parecem prosperar com aparente facilidade, e se perguntou, não com inveja, mas com genuína confusão: o que eles sabem que eu não sei? Qual peça desse quebra-cabeça me falta? Essa busca por respostas é o que o diferencia. É o sinal de que você sabe, intuitivamente, que existe uma maneira diferente, uma verdade mais profunda que lhe escapou até agora. E por causa disso, você se tornou cético, e com razão. Você já ouviu as promessas vazias, já viu os gurus de palco vendendo soluções fáceis que não resistem à realidade da segunda-feira de manhã. Sua desconfiança não é um defeito. É um escudo forjado na fornalha da experiência. É a prova de que você não busca uma pílula mágica, mas sim um conhecimento autêntico e duradouro. Você não quer mais motivação barata. Você anseia por um mecanismo, por uma estratégia que funcione no nível fundamental da realidade. Você está pronto para abandonar as ferramentas que falharam e finalmente pegar em suas mãos algo que tenha o poder de verdadeiramente transformar sua condição, de dentro para fora. Essa frustração que você sente, essa ansiedade sobre o futuro, não é um sinal de fracasso. Ouça bem, é um alarme divino. É a sua alma, a sua centelha de inteligência infinita, soando o alerta de que você está operando com um manual de instruções desatualizado. É um chamado para despertar, para perceber que a batalha pela prosperidade não é travada no mundo exterior, com mais horas de trabalho ou mais sacrifício. A verdadeira guerra, a única que importa, acontece no silêncio do seu mundo interior, no campo de batalha das suas crenças, suposições e diálogos internos. Essa dor não é para te punir, ela é para te redirecionar para o verdadeiro ponto de poder. Essa sensação de que o tempo está passando rápido demais, de que os anos dourados estão se esvaindo enquanto você ainda luta com as mesmas preocupações de uma década atrás, é real. E é a evidência mais clara de que o método que você tem usado, o método do esforço físico e da perseguição, tem um teto, um limite que você já atingiu. Continuar a fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente, não é apenas ineficaz, é uma traição ao seu próprio potencial divino. A vida que Deus, o universo, a fonte planejou para você não é esta, de constante luta e preocupação. A vida que lhe foi destinada é uma de abundância, crescimento e paz. Portanto, entenda este momento não como um ponto de desespero, mas como um limiar sagrado. A sua exaustão com o sistema antigo é o pré-requisito para receber o novo. O seu ceticismo é o solo fértil, onde a verdadeira sabedoria pode finalmente criar raízes. Você não está quebrado. Você não está atrasado. Você não está sendo punido. Você está sendo preparado. Preparado para abandonar as ferramentas do trabalhador braçal e aprender a usar os instrumentos de precisão do arquiteto da realidade. Você está pronto para parar de cavar com as mãos e começar a usar a planta que lhe mostra exatamente onde o tesouro está enterrado. O que homens como Napoleon Hill descobriram após décadas de pesquisa obsessiva sobre a mente dos homens mais ricos do mundo, e o que as escrituras sagradas ensinam há milênios em passagens cifradas como "Pedi e recebereis", não é mera filosofia de autoajuda ou um convite à fé cega. É um manual de operações do universo. É a descrição de uma física da consciência que opera com a mesma previsibilidade da lei da gravidade. Essa sabedoria atemporal é o artefato sagrado, a chave perdida que foi encontrada e que explica como a realidade material é moldada primeiro no campo invisível do pensamento e da crença. Estamos falando de uma tecnologia da alma, um conjunto de protocolos para dialogar com a inteligência infinita de uma forma que ela não possa se recusar a responder. Um método para alinhar a sua mente com as leis imutáveis da criação. E aqui reside o segredo, a conexão que transforma este conhecimento antigo em uma ferramenta de poder inigualável para o mundo moderno. As técnicas de elicitação psicológica, aperfeiçoadas por agências como o FBI para quebrar a resistência dos indivíduos mais difíceis, são, sem que seus próprios criadores saibam, uma aplicação tática e moderna deste princípio eterno. Eles pegaram as chaves do reino e, sem perceberem a sua verdadeira função, as usaram para abrir as fechaduras das mentes humanas. Eles estudaram e mapearam como apresentar uma ideia
a uma mente subconsciente, de forma a contornar o fator crítico e forçar uma confissão. Eles descobriram, por meios pragmáticos, os gatilhos que levam uma consciência a reorganizar sua percepção e revelar a verdade. Mas o propósito deles é limitado. Eles usam essas chaves para extrair informações. Nós as usaremos para extrair manifestações. Eles buscam a confissão de um homem. Nós buscaremos a confissão da abundância. O que você está prestes a aprender é como tomar posse dessas técnicas de altíssimo calibre e redirecioná-las para o seu propósito original e divino. Não interrogar outras pessoas, mas interrogar a sua própria realidade, a sua própria alma, o próprio campo quântico de possibilidades. Você vai aprender a estruturar seus pensamentos e decretos internos com a mesma precisão cirúrgica de um mestre interrogador, forçando o universo a confessar, a materializar, a entregar a prosperidade que já é sua por direito. Vamos começar com a primeira e talvez mais poderosa técnica, a afirmação falsa. Em um interrogatório, um agente experiente pode declarar algo que ele sabe ser falso, como se fosse um fato consumado. Ele pode dizer: "Nós sabemos que você usou o carro azul para a fuga." Se o carro era vermelho, o suspeito sente um impulso quase incontrolável de corrigir o interrogador, exclamando: "Não, estava errado, o carro era vermelho." E com isso, ele, sem perceber, confirma que estava na cena do crime. A técnica explora a necessidade humana de corrigir a dissonância e estabelecer a verdade como a percebemos. É uma chave mestra que abre portas na mente que a força bruta jamais conseguiria arrombar. Agora, vamos trazer esta arma psicológica para o nosso arsenal espiritual. A afirmação falsa se torna o decreto da realidade. Você não vai mentir para os outros. Você irá apresentar uma nova verdade irrefutável à sua mente subconsciente, uma verdade que contradiz a evidência da sua realidade atual. Você afirmará a sua meta financeira não como um desejo, mas como um fato já existente. Você dirá com a convicção do agente que já conhece a verdade: "Eu sou próspero, seguro e financeiramente livre." Esta afirmação, a princípio, soará falsa para a sua mente lógica, que está viciada em analisar os dados da sua conta bancária. E é exatamente essa a intenção: criar um conflito que precisa ser resolvido. O segredo aqui reside na natureza da mente subconsciente. Ela é a serva, não a mestre. Ela não argumenta, ela aceita. Quando você, a autoridade consciente, decreta uma nova realidade com sentimento e persistência, você cria uma poderosa tensão interna, uma dissonância cognitiva entre a sua declaração e a sua condição. A mente subconsciente, em sua busca incessante por coerência, tem apenas duas opções: rejeitar seu decreto ou alterar a realidade para que ela se alinhe com ele. Como a sua vontade, quando exercida com fé, é a autoridade suprema no seu universo, a mente subconsciente se põe a trabalhar dia e noite para materializar a condição que você decretou, a fim de eliminar a dissonância. Imagine a sua mente como a sala de interrogatório. Sua situação financeira atual é o velho álibi do suspeito, uma história gasta e repetida à exaustão. Você é o mestre investigador que entra na sala. Você não pergunta: "Será que podemos ser ricos?" Você bate na mesa com autoridade e declara o fato: "A investigação está concluída. A verdade é que somos imensamente prósperos." O suspeito, a sua antiga programação de escassez, fica abalado. O álibi dele se torna insustentável diante da sua certeza. Ele é forçado a abandonar a velha história e a confessar a nova verdade, colaborando para construir o novo caso, a sua nova realidade de abundância. Portanto, a sua primeira ação mental é esta: hoje à noite, quando estiver na cama, naquele estado sonolento entre o sono e a vigília, quando o portão para o subconsciente está aberto, comece o seu primeiro interrogatório. Escolha uma única e poderosa declaração no tempo presente. Sinta a emoção que a acompanharia se fosse verdade. Decrete: "Eu sou a personificação da segurança e da liberdade financeira." Não sinta a ânsia de querer, sinta a calma de já possuir. Repita seu decreto como um fato consumado até adormecer. Você não está pedindo, você está instruindo a sua realidade sobre os novos termos e condições. Este é o verdadeiro significado da fé que Napoleon Hill descreveu. Não é uma esperança passiva, mas uma assunção ativa do seu desejo cumprido. Ao decretar sua nova realidade, você deixa de ser um mero espectador das circunstâncias e se torna a causa primária. Você está, literalmente, reprogramando o seu sistema operacional interno.
Esta é a primeira chave. Agora que você compreendeu como implantar uma nova verdade, vamos avançar para a segunda técnica, que irá despertar o poder divino necessário para manifestá-la em sua plenitude, desintegrando qualquer resistência interna que ouse se opor ao seu decreto. A segunda técnica do arsenal do FBI é a provocação por competência. O agente, de forma sutil e calculada, desafia a habilidade ou o ego do alvo. Ele pode dizer algo como: a informação que temos é que você era apenas um peão neste esquema, que outra pessoa era o verdadeiro cérebro. Ferido em seu orgulho, o alvo muitas vezes reage na defensiva, ansioso para provar sua importância e competência. Nessa tentativa de se autoafirmar, ele acaba revelando detalhes cruciais, entregando o conhecimento que o agente buscava desde o início. É uma isca para o ego que funciona com uma precisão impressionante. Em nossa jornada, esta técnica se transforma no desafio à centelha divina. O processo é o mesmo, mas o alvo é interno. Primeiro, você identifica a sua crença limitante mais arraigada sobre dinheiro. Pode ser um pensamento silencioso como: eu não sou inteligente o suficiente para ser rico, ou pessoas da minha família nunca prosperam. Esta crença é o falso interrogador que tem desafiado a sua competência a vida toda. Agora você vai virar o jogo. Você irá olhar para esta crença e, a partir de um lugar de poder, irá desafiá-la com uma verdade superior, perguntando: será mesmo que eu, uma criação direta da fonte divina, feito à imagem e semelhança do Criador de tudo o que existe, não sou competente para manifestar simples abundância material? Este ato não é uma luta ou uma briga com seus pensamentos. É uma recalibração de identidade. Uma crença limitante só tem poder sobre você porque você, em algum nível, concedeu autoridade a ela e esqueceu da sua própria. Ao confrontá-la não com a sua identidade pequena e pessoal, mas com a sua identidade divina e impessoal, você expõe a sua total falta de legitimidade. Você está, na prática, provocando a sua própria grandeza a se manifestar. Você está desafiando a centelha divina dentro de você a se levantar e a provar a sua verdadeira natureza, que é a de poder, capacidade e infinita abundância. É um chamado para o gigante adormecido despertar. Pense na sua crença limitante como um guarda de prisão arrogante que se acostumou a lhe dar ordens dentro da sua própria mente. Ele dita as regras e define os limites da sua cela. A provocação por competência é o momento em que você, o verdadeiro soberano daquele reino que estava disfarçado de prisioneiro, se vira para o guarda e, com uma calma que gela a espinha, pergunta: você tem alguma ideia de com quem está falando? O poder do guarda, que era derivado da sua ignorância sobre si mesmo, se desfaz. Ele recua, pois reconhece uma autoridade infinitamente superior. Ao desafiar a crença com a sua identidade real, você a desarma. A sua ação mental aqui é de uma simplicidade poderosa. Encontre um momento de silêncio e traga à sua mente a crença limitante que mais o sabota. Sinta a emoção que ela gera em seu corpo, permita que ela esteja presente. Então, respire fundo e, falando em voz alta ou em sua mente, faça a pergunta com toda a solenidade que conseguir reunir. Quem é você para desafiar a mim, que sou uma expressão do poder que criou mundos? Observe como a carga emocional da crença diminui. Repita este processo sempre que a dúvida surgir. Não como uma batalha, mas como um lembrete gentil, porém firme, de quem realmente está no comando. Ao empregar o desafio à centelha divina, você não está simplesmente tentando pensar positivo. Você está realizando um ato de recordação espiritual. Você está retirando sua autoridade da mentira da limitação e a devolvendo à verdade da sua magnificência. Você estabeleceu uma nova verdade com a primeira técnica e agora, com a segunda, demoliu o principal obstáculo que se opunha a ela. Com o caminho limpo, estamos prontos para a terceira técnica, que irá plantar a semente da sua nova realidade de forma tão vívida e precisa que o subconsciente não terá outra escolha a não ser tratá-la como um projeto a ser executado imediatamente. A terceira técnica é conhecida como isca confidencial. O agente de campo compartilha uma pequena parte de uma informação, muitas vezes apresentada como um segredo ou algo confidencial, para construir um laço de confiança com o alvo. Ele pode dizer: olha, extraoficialmente, sei que você não era o único envolvido. Ao oferecer essa isca, ele cria a impressão de que está do lado do alvo, incentivando-o a retribuir a confidência com mais informações, a preencher as lacunas,
sentindo-se seguro para compartilhar seus próprios segredos. É uma forma de criar uma aliança instantânea, baseada em uma suposta confiança mútua. Para o nosso propósito divino, esta poderosa técnica se torna a semente da visão. Aqui, a isca confidencial não é uma informação que você dá a outra pessoa, mas sim uma visão clara e detalhada do seu futuro desejado, que você planta em sua própria mente subconsciente. Este não é um sonho vago ou um desejo passageiro. É um segredo sagrado, uma confidência compartilhada apenas entre você e Deus, entre a sua mente consciente e a sua mente subconsciente. Você cria uma cena, uma imagem mental perfeitamente formada do seu desejo já realizado, e a implanta em sua imaginação com a solenidade de quem está guardando a informação mais preciosa do mundo. O mecanismo por trás disso é a linguagem universal do subconsciente, que não é a palavra, mas a imagem e o sentimento. Ao criar uma cena vívida, detalhada e emocionalmente carregada do seu futuro, sentindo o couro do carro novo, ouvindo o som das ondas na praia da sua casa de férias, vendo o número na sua conta de investimentos, você está entregando um projeto claro e inequívoco para a mente subconsciente. Ela trata essa semente confidencial como uma verdade valiosa, um segredo a ser protegido. E o único modo que ela conhece de proteger uma visão é trabalhando incansavelmente para manifestá-la, para trazê-la do mundo invisível da imaginação para o mundo concreto da sua experiência. Imagine que sua mente subconsciente é um solo incrivelmente fértil. A maioria das pessoas joga sementes aleatórias de medo, dúvida e preocupação nesse solo, e depois se surpreende ao colher ervas daninhas. A semente da visão é o ato de escolher deliberadamente uma única semente de carvalho, uma imagem poderosa da sua vida próspera, e plantá-la no centro desse solo com cuidado e reverência. Você a rega com o sentimento de gratidão e a protege do sol escaldante da dúvida. É um ato secreto entre você e seu poder interior. Você não precisa contar a ninguém. É a sua isca confidencial, o seu projeto secreto para a manifestação. A sua tarefa mental para esta técnica é construir o seu filme. Reserve um tempo hoje para definir com clareza cristalina uma única cena que represente o seu desejo cumprido. Não pense em sua cena, pense a partir dela. Entre na imagem. O que você vê com seus próprios olhos, o que você ouve, o que você toca, quais são as emoções que preenchem o seu coração. Viva nessa cena por alguns minutos, como se fosse real agora. Faça disso um ritual secreto, o seu momento de confidência com a inteligência infinita. Esta semente, uma vez plantada com convicção, começará a germinar imediatamente sob a superfície da sua realidade. Ao dominar o decreto da realidade, o desafio à centelha divina e agora a semente da visão, você completou os 3 primeiros estágios da elicitação espiritual. Você estabeleceu a nova verdade, removeu a oposição interna e plantou o projeto detalhado no solo fértil da sua mente. Você está construindo um caso irrefutável para a sua prosperidade. A próxima técnica irá lubrificar todo o mecanismo, criando um fluxo de energia positiva que acelera a manifestação e abre os canais para que a abundância chegue até você de formas inesperadas. Avançamos para a 4ª técnica, o elogio direcionado. Um interrogador habilidoso sabe que a agressão nem sempre funciona. Muitas vezes, uma abordagem mais suave abre portas. Ele pode identificar uma característica genuína ou uma habilidade do alvo e elogiá-la sinceramente. Sempre admirei sua lealdade à sua família, ele pode dizer. Este elogio desarma o alvo, reduz sua postura defensiva e cria uma abertura emocional. As pessoas são naturalmente mais cooperativas com aqueles que as fazem sentir-se vistas e valorizadas. O elogio direcionado é uma ferramenta para criar rapport e baixar as barreiras da resistência. Nós transformamos essa estratégia de conexão humana na validação da fonte, uma forma avançada e precisa de gratidão. A gratidão genérica é boa, mas a gratidão direcionada é poderosa. Em vez de agradecer por coisas aleatórias, você irá praticar a gratidão focada, elogiando e agradecendo especificamente pelas qualidades divinas dentro de você que já lhe trouxeram sucesso no passado. Não importa quão pequeno, você irá validar a fonte de poder que já reside em seu interior. Você irá olhar para trás, identificar um momento em que foi resiliente, inteligente, corajoso ou intuitivo, e irá agradecer não ao seu eu pequeno, mas àquela qualidade divina que fluiu através de você. O princípio espiritual em ação,
Aqui é profundo. Aquilo em que você foca se expande. Quando você direciona sua atenção e gratidão para a sua resiliência, você ativa e convida mais resiliência para a sua vida. Quando você elogia a sua inteligência divina por ter resolvido um problema no passado, você abre o canal para que mais insights e soluções geniais fluam para você no presente. É como regar as flores específicas que você quer que cresçam em seu jardim, em vez de apenas jogar água para todos os lados. Você está validando a presença e o poder de Deus dentro de você, e o universo, em resposta, lhe envia mais evidências desse poder. Pense na sua conexão com a fonte divina como um canal de rádio. A maioria das pessoas vive com o rádio chiando, sintonizado em frequências de medo e preocupação. A validação da fonte é o ato de sintonizar deliberadamente a frequência das suas qualidades divinas. Cada vez que você reconhece e elogia sua própria coragem, sua fé, sua criatividade, você está girando o botão do sintonizador, tornando o sinal mais claro e forte. Você está dizendo ao universo: mais disso, por favor. Você está criando uma abertura, um rapport com a inteligência infinita, baixando as barreiras da dúvida e permitindo que a abundância flua sem obstruções. Sua ação mental é um exercício de validação. Pegue um caderno e liste 3 momentos em sua vida em que você superou um desafio. Para cada um, identifique a qualidade divina específica que você usou. Foi a coragem, a perseverança, a criatividade, a fé? Em seguida, feche os olhos e, em um estado de oração ou meditação, agradeça sinceramente. Diga: eu sou profundamente grato pela inteligência divina que fluiu através de mim naquele momento, me guiando para a solução perfeita. Sinta o calor dessa validação. Faça disso um hábito diário. Você estará treinando sua mente para ver e esperar o melhor de si mesmo. Com a prática da validação da fonte, você deixa de ser alguém que espera por ajuda externa e se torna alguém que reconhece e ativa o poder interno. Você criou um ciclo de feedback positivo com o universo. Você decretou sua realidade, desafiou suas limitações, plantou a visão e agora está sintonizado na frequência do poder criativo. Estamos prontos para a técnica final, a que sela o acordo. É a técnica que o move da preparação para a personificação, o passo final que transforma o interrogador no próprio resultado que ele busca. Chegamos à 5ª e última técnica, o ápice da arte da elicitação, a suposição contextual. O agente age como se já soubesse de uma informação crucial para obter os detalhes. Em vez de perguntar: você estava envolvido no roubo? Ele perguntaria: quando vocês estavam dentro do banco, qual era a sua responsabilidade? Ele assume o contexto de que o alvo já esteve lá. Essa suposição coloca o suspeito em uma posição onde negar o contexto geral é difícil, e ele acaba, muitas vezes, corrigindo ou adicionando detalhes, confirmando assim a premissa maior que o agente plantou. Esta técnica, em nosso universo espiritual, se torna a assunção da posse, o princípio mais elevado ensinado por Neville Goddard. Você irá assumir o estado emocional e mental de já possuir aquilo que deseja. Você não irá mais pensar no seu desejo. Você começará a pensar a partir dele. A pergunta fundamental muda de o que eu preciso fazer para ficar rico, para como eu pensaria, sentiria e agiria hoje se eu já fosse a pessoa imensamente próspera que eu desejo ser. Você para de pedir por riqueza e começa a operar a partir da consciência da riqueza. É a suposição contextual definitiva. Este é o segredo final. O universo não responde aos seus desejos ou às suas palavras. Ele responde à sua consciência, ao seu estado de ser. Sentir-se pobre enquanto pede por riqueza é enviar 2 sinais contraditórios, e o sinal dominante sempre será o do sentimento, o do estado de ser. Ao assumir o sentimento do desejo cumprido, você se harmoniza vibracionalmente com a realidade que deseja. Você deixa de ser um ponto de atração para se tornar um ponto de transmissão. Você não está mais tentando obter algo. Você está permitindo que o que você já é internamente se manifeste externamente. É a lei imutável da correspondência. O que está dentro é como o que está fora. Imagine que você é um ator se preparando para o papel da sua vida, o papel de uma pessoa próspera e bem-sucedida. A assunção da posse não é fingir até conseguir, é viver o papel a partir de dentro. Como essa pessoa andaria? Como ela tomaria decisões? Ela tomaria decisões baseada no medo da falta ou na confiança da abundância? Ela se preocuparia com pequenas contas
ou focaria em grandes oportunidades de crescimento? Ao assumir o estado de ser do seu eu ideal, você começa a tomar as ações e a emitir a frequência que, inevitavelmente, atraem as circunstâncias correspondentes a esse estado. Sua ação mental final é a mais transformadora de todas. A partir de hoje, antes de cada decisão importante, grande ou pequena, pare por um instante e se pergunte: como a versão de mim que já alcançou todo o sucesso que eu desejo lidaria com isso? Responda a um e-mail a partir dessa consciência. Fale com seu cônjuge a partir dessa consciência. Olhe para suas finanças a partir dessa consciência. Não se trata de gastar dinheiro que você não tem. Trata-se de irradiar a calma, a confiança e a sabedoria de quem sabe que a abundância é sua condição natural. Viva no sentimento do seu desejo cumprido. Com estas 5 técnicas, você agora possui um sistema completo. O decreto da realidade para implantar a verdade. O desafio à centelha divina para eliminar a resistência. A semente da visão para dar o projeto. A validação da fonte para abrir o fluxo. E a assunção da posse para incorporar o resultado. Você não é mais um amador esperando por sorte. Você é um mestre interrogador da realidade, um agente da sua própria alma, equipado com as ferramentas psicológicas e espirituais para elicitar a confissão da abundância que o universo sempre esteve esperando para lhe dar. Imagine acordar amanhã, não com o peso da obrigação, mas com a calma autoridade de um mestre investigador da própria mente. O dia não mais se apresentará como uma série de obstáculos a serem superados, mas como um campo de possibilidades esperando para ser moldado. Você não é mais a pessoa que persegue freneticamente as borboletas da riqueza, correndo ofegante e exausto. Você se tornou o botânico que cultiva silenciosamente o jardim que as atrai. Essa mudança não é externa, é uma profunda recalibração interna. O mundo ao seu redor pode parecer o mesmo, mas você o perceberá com novos olhos, os olhos de quem conhece as alavancas secretas que movem a realidade, sentindo um poder silencioso e uma certeza inabalável que substituem a antiga ansiedade e a dúvida. Essa nova realidade é marcada por uma paz que o dinheiro não pode comprar, mas que inevitavelmente o atrai. As decisões financeiras, antes tomadas a partir de um lugar de medo e escassez, agora fluirão de uma fonte de intuição e sabedoria. Você não é mais uma vítima das circunstâncias, uma folha ao vento das crises econômicas ou dos caprichos do mercado. Você se tornou o agente que elicia, que extrai, que comanda a realidade através de um diálogo interno preciso e poderoso. Você aprendeu a interrogar sua própria alma e ela, em resposta, começou a confessar os segredos da prosperidade, revelando oportunidades e sincronicidades que antes eram invisíveis aos seus olhos preocupados, mostrando o caminho do menor esforço e da maior recompensa. Lembre-se desta verdade fundamental: a sua prosperidade não está lá fora, esperando para ser encontrada em um emprego melhor ou em um bilhete de loteria. Ela está aí dentro, em um estado de potencial puro, esperando para ser confessada. Ela aguarda o seu decreto, o seu desafio, a sua visão, a sua validação e a sua assunção. As 5 chaves que você recebeu hoje são capazes de destrancar qualquer porta que a sua mente tenha construído entre você e a sua herança divina de abundância. A busca externa acabou. O trabalho interno, o verdadeiro trabalho do Criador, começa agora. A responsabilidade e o poder estão finalmente e irrevogavelmente em suas mãos, onde sempre estiveram. Portanto, a chamada à ação de hoje não é curtir este vídeo ou se inscrever no canal. Essas são ações do mundo externo e a nossa obra é interna. A verdadeira chamada à transformação é um convite sagrado para que você comece o seu primeiro interrogatório da abundância esta noite. Não amanhã, não na próxima semana, mas nas próximas horas. Este é o momento da decisão, o ponto de virada onde o conhecimento se transforma em poder através da aplicação. É o instante em que você para de ser um mero espectador da sua vida e assume o posto de diretor, roteirista e protagonista da sua história de prosperidade. A sua nova vida começa com um único ato deliberado. Quando você se deitar para dormir, no silêncio do seu quarto, escolha apenas uma destas 5 técnicas, talvez o poderoso decreto da realidade, afirmando sua nova verdade como um fato consumado, ou talvez a semente da visão, plantando vividamente a cena do seu desejo cumprido. Não tente fazer tudo de uma vez. Escolha a que mais ressoou com sua alma, e então, com toda a intenção e sentimento que puder reunir,
Aplique-a. Dedique apenas 5 minutos a este exercício sagrado. 5 minutos para apresentar o primeiro argumento irrefutável no tribunal da sua mente, iniciando um processo que, uma vez iniciado, ganha seu próprio momentum imparável, movendo céus e terra para se alinhar à sua nova convicção. Este ato singular de aplicar o que aprendeu é a linha que separa o sonhador do manifestador. É a diferença entre ler o manual de um carro e girar a chave na ignição. Milhões de pessoas buscam conhecimento, mas apenas uma pequena fração tem a coragem e a disciplina para aplicá-lo. Ao realizar este simples exercício esta noite, você se junta a essa minoria de elite. Você envia um sinal poderoso ao universo e, mais importante, a si mesmo, de que você leva a sério a sua transformação. Você deixa de ser um passageiro e assume o volante. Este primeiro passo, dado na fé e no silêncio, é o mais importante de toda a sua jornada. A partir de agora, você nunca mais precisará olhar para a sua conta bancária com desespero. Em vez disso, você olhará para dentro, para o seu laboratório mental, e perguntará: qual verdade eu estou decretando? Qual visão estou nutrindo? Você não é mais um mendigo pedindo esmolas a um universo indiferente. Você é um soberano em seu próprio reino, um mestre da elicitação espiritual, equipado com as ferramentas para decretar, moldar e manifestar a realidade que escolhe por direito divino. A sua segurança não reside em um emprego ou em um investimento. Ela reside na sua habilidade de dialogar com a fonte de toda a provisão. Lembre-se sempre, e que esta verdade se torne o seu novo sistema operacional, a base sobre a qual você construirá o império da sua vida. Respire fundo e permita que esta frase ecoe em cada célula do seu ser, selando a nossa jornada de hoje e iniciando a sua para sempre. Repita comigo agora e para sempre, como a sua verdade definitiva, o seu mantra de poder e a sua declaração de independência da escassez. Eu não persigo a riqueza, eu elicio a verdade que a manifesta.